pessoal, eu sou a professora Jaqueline, eu estou aqui com vocês no Logos Concursos para trazer uma lista de exercício para você que vai fazer o concurso da UFJF, da Banca Cefet Minas, está estudando, se preparando. Tem uma listinha aqui especial para a gente treinar um pouquinho o nosso conteúdo. Vamos lá? Então vamos lá, gente. As comunicações oficiais devem se pautar sempre no aspecto da língua e ser redigidas com linguagem, já que o emissor é sempre o serviço público, e cuidar para que a mensagem seja para que o texto transmita o máximo de informações com o mínimo de palavras. Então vamos lá, ele está falando aqui do aspecto da língua, né? O que a língua pode ser? Vamos ver qual a opção que traz ali falando da língua e que encaixa, que tem sentido aqui dentro daquela teoria da redação oficial. Letra A, aspecto formal da língua. Tem sentido? Tem sentido. A língua nas comunicações oficiais, ela deve ser formal, ela deve ser uma língua polida, ela deve ser uma língua educada, deve ser de acordo com a norma padrão da língua? Sim, então tem sentido, eu posso colocar aqui o aspecto formal da língua. Então, se eu vi que está correto o aspecto formal, já posso eliminar aquelas opções que não tiverem o aspecto formal como primeira palavra. Já não pode ser a letra B, já não pode ser a letra D. Então, eu fiquei entre a letra A e a letra C. Vamos ver se eu completo a próxima lacuna com concisa ou com impessoal. Continuando, eu vou retomar a frase para a gente poder pegar melhor o sentido. As comunicações oficiais devem se pautar sempre no aspecto formal da língua e ser redigidas com linguagem concisa ou impessoal. Bom, gente, vamos pensar. O que é uma linguagem concisa? Linguagem concisa é uma linguagem breve, é uma linguagem objetiva, é aquela linguagem que eu não fico enrolando, que eu não fico colocando adjetivos demais, explicações demais. A linguagem concisa é isso. E esse é um dos critérios da redação oficial. Então, pode ser a letra A, né? Mas eu vou confirmar aqui pela letra C, ó. Impessoal, o que seria uma linguagem impessoal? Vamos ver se encaixa essa palavra na nossa frase aqui, ó. Voltando, as comunicações oficiais devem se pautar sempre no aspecto formal da língua e ser redigidas com linguagem impessoal. Linguagem impessoal seria aquela linguagem que não é particular, que não é relativa à pessoa. E se nós estamos falando de uma comunicação oficial de órgãos públicos, ela não pode ter uma linguagem pessoal, ela não pode falar de si, né? Ela vai falar do outro, do terceiro, né? Então, eu acho que encaixa também aqui a palavra impessoal. Nós ficamos, então, ainda entre duas opções. Pode ser as duas. Vamos ler o segmento da frase para poder ver a resposta certa. Já o emissor é sempre o serviço público e cuidar para que a mensagem seja para que o texto transmita um máximo de informações com um mínimo de palavras. Bom, pelos nossos estudos da teoria da redação oficial, eu devo falar o necessário e evitando falar coisas demais, né? Eu não preciso ali ficar dando muitos detalhes. Então, realmente, eu devo dar um máximo de informações com um mínimo de palavras. Isso é ser o quê? Conciso. Isso é ter concisão, uma das características da redação oficial. Isso nos leva à resposta letra C, concisa. Tá ok? Relendo a frase, as comunicações oficiais devem se pautar sempre no aspecto formal da língua, educado, polido e ser redigido com linguagem impessoal, uma linguagem que não é particular, já que o emissor é sempre o serviço público, não é meu, não é do meu amigo, não é da minha família, é do povo, né? E cuidar para que a mensagem seja concisa, para que o texto transmita o máximo de informações com o mínimo de palavras. Não preciso ficar floreando aqui, não é um livro de literatura, né? É uma coisa direta, objetiva, tá certo? Letra C. Próxima questão.
foge às normas de formatação de um ofício, segundo o Manual de Redação da Presidência da República, alternativa. Letra A. É obrigatório, a partir da segunda página, constar o número da página. Nós vimos na nossa teoria que se o documento tiver uma página, ele não precisa ser numerado. A partir de 2 páginas, ele precisa da numeração. Então, essa alternativa está correta. Letra B. Deve ser utilizado espaçamento simples entre as linhas e 6 pontos após cada parágrafo. Está correto também a letra B. Letra C. Devem ser impressos em papel tamanho A4 todos os tipos de documento do padrão ofício. Correto também. Letra D. Deve-se usar o vocativo seguido de vírgula em aviso. Este deve ser expedido exclusivamente por ministros de Estado para autoridades de mesma hierarquia. Olha só, gente, na letra D, eu tenho aqui uma observação para fazer a você, né? Como a gente teve uma atualização do manual no final de 2018, a maior parte das questões anteriores, as bancas anteriores, assim como essa da banca Cefet, elas trazem ali a nomenclatura, alguma nomenclatura de textos, assim como o ofício, elas ainda trazem. Então, eu trouxe para você aqui o aviso, ele não é um tipo de texto usado mais, porém, o manual ainda menciona. Por isso, eu trouxe essa questão da mesma forma. Então, eu só vou chamar a sua atenção para isso, tá? O aviso, ele não é mais utilizado como forma de comunicação. A gente agora chama de ofício, tá? Mas o manual, ele cita. E as questões das bancas anteriores, né, a essa data da atualização, elas trazem também. Então, eu trouxe para poder chamar a atenção de vocês com relação a isso. Continuando aí. Então, olha só. Deve-se usar o vocativo seguido de vírgula em aviso? Certo, o vocativo, ele sempre tem que ter a vírgula depois. Não é só no aviso, em todos os textos que a gente produz no nosso dia a dia, inclusive, né? Este deve ser expedido exclusivamente por ministros de Estado para autoridades de mesma hierarquia. Está correto. Isso está escrito lá no nosso manual de redação da Presidência da República. Então, a letra D está correta. Vamos ver a letra E. O que tem de errado na letra E? É indispensável nas correspondências expedidas pelo Presidente da República, a assinatura do signatário logo após a sua identificação, que deve ser feita apenas pelo nome do cargo, Presidente da República Federativa do Brasil. Bom, gente, na realidade, todos os documentos que forem emitidos pelo Presidente da República, eles devem conter necessariamente a assinatura do presidente, mas não precisam conter o cargo, é dispensado, isso é regra lá do manual de redação. Então, essa letra E está incorreta. Ela foge às normas de formatação do Manual da Presidência da República e aí a gente marca, então. Próximo exercício, então, gente, é uma característica essencial da redação oficial. Letra A, impessoalidade. Olha só, vamos pensar aqui nesse prefixo. Impessoal é aquilo que não é pessoal. Pessoal é aquilo que é particular. Nós estamos falando de textos oficiais, de textos emitidos por órgãos públicos. Então, eles não devem tratar em nenhum momento de assuntos pessoais, de assuntos particulares. Então, eles devem ser impessoais. É uma característica essencial. Então, a gente já marca aí a letra A como resposta. E vamos entender por que as outras opções estão erradas. Letra B, informalidade. Olha só, o que é informal? Formal é aquilo que é sério, aquilo que é, por exemplo, dentro da língua portuguesa, dentro da norma culta, dentro do padrão, são aquelas situações mais sérias em que a gente usa a norma. Se é informalidade, eu não
uso o padrão, eu uso uma linguagem mais despojada, uma linguagem mais do cotidiano. Isso que é informalidade. Não é o caso dos textos da redação oficial, então não pode ser a letra B. Continuando, letra C. Não uniformidade. Uniformidade é aquele padrão uniforme, né? E isso não é o que acontece nas redações oficiais. Por quê? Porque há uniformidade. A gente tem uma série de regras que nós devemos respeitar. Então, não pode ser característica aí, ó. A letra B eu excluo, a letra C também, a letra D. Prolixidade. O que é prolixidade? Prolixo é aquela coisa que é muito elaborada, é aquele texto longo, né? Contrário do que é pedido no manual de redação, porque o manual de redação prega a concisão. Ser concisa é ser breve, ser prolixo é ser extenso, é alongar demais a conversa, alongar demais o assunto, a explicação. Então, não pode ser a letra D. Ilegalidade, ó. E esse prefixo de negação significa que não é legal. Bom, nós estamos falando aqui do serviço público, não tem nada a ver com ilegalidade, pelo contrário, tem que ser tudo dentro da legalidade. Não pode ser a letra E, confirmamos a letra A como resposta certa dessa questão. Continuando aí, quanto ao uso dos pronomes de tratamento, a opção que segue as construções verbais nominais de acordo com o padrão é: quando nós estamos falando de pronome de tratamento, nós precisamos ter atenção em um determinado detalhe. Nas comunicações oficiais, nós vamos utilizar a segunda pessoa do plural para nos referirmos, para falarmos com a pessoa com quem a gente conversa, com o receptor. Isso seria equivalente, olha só aqui na tela comigo, ó, segunda pessoa do plural seria equivalente ao vós. O vós em si eu não vou utilizar, eu vou utilizar o pronome de tratamento da segunda pessoa do plural, que é o vosso ou vossa, né? Porém, quando eu for fazer a conjugação verbal, eu não vou fazer a conjugação verbal da segunda pessoa do plural, o vosso e o vossa. Eu vou utilizar a forma verbal correspondente à terceira pessoa do singular. Olha aqui, ó. Terceira pessoa do singular. Eu vou usar lá o referente ao você. Por quê? Porque eu tenho, por exemplo, aqui na letra A, antes da gente partir para os exercícios, essa explicação já vai ajudar, eu tenho aqui o Vossa Senhoria. A concordância, nesse caso, ela não acontece com o vossa. O vossa é só a forma que eu uso para tratar. A concordância vai ser com a terceira pessoa. Por exemplo, Vossa Senhoria está cansado, por exemplo, tá? Então, o verbo, ele vai concordar com o substantivo que integra esse pronome de tratamento. Tá ok, gente? Essa dica é muito importante, é preciso que vocês guardem e tenham bastante atenção nas atividades. Vamos então partir para as opções. Letra A. Vossa Senhoria nomeará o substituto. Olha só, eu tenho vossa e eu tenho aqui a terceira pessoa do singular. Essa opção parece que está correta, né? Mas vamos ver as outras opções para poder ter certeza. Letra B. Vossa Excelência conheceis. Olha aqui, conheceis já não é terceira pessoa do singular, então não pode ser. Vou cortar aqui eliminando essa opção. Letra C. Vossa Senhoria deves. Olha só, o deves não está fazendo concordância aqui com senhoria, que eu falei com vocês que é o núcleo, que é o sujeito, na realidade, do nosso verbo, ou da nossa frase, do nosso verbo. Então, não pode ser a letra C. Letra D. Vossa Senhoria nomeareis. Também não posso, porque não está na terceira pessoa do singular. E ainda tem aqui o vosso, o pronome possessivo, que eu deveria usar sua. Vossa Senhoria nomeará seu substituto na realidade, tá? Não pode ser a letra D. Letra E. Vossa Excelência estivestes atarefado. Olha aqui.
também não está na terceira pessoa do singular, não posso marcar a letra E. Confirmamos a letra A como a resposta correta dessa opção, tá? Prestem bastante atenção nesse detalhe porque ele confunde, tá? O verbo vai concordar com o substantivo que integra o pronome de tratamento, assim como os outros pronomes, pronome possessivo que for usado, por exemplo, também vai estar na terceira pessoa para concordar ali, para fazer referência com o substantivo, tá ok, gente? Então, gente, mais um exercício aí. Assinale V para as afirmativas verdadeiras e F para as falsas. O fecho de uma comunicação oficial deve ser: nada mais havendo para o momento, ficamos à disposição para maiores informações. O que é um fecho de uma comunicação oficial? Gente, o fecho é a finalização. É quando você está terminando o texto, né? E nós vimos que na redação oficial nós temos duas maneiras de finalizar, nós temos duas maneiras de fechar: atenciosamente e respeitosamente. Respeitosamente eu coloco para cargos superiores ao meu e atenciosamente para cargos de mesma hierarquia ou hierarquia inferior. Não tem nada disso de nada mais havendo para o momento. Isso aqui a gente faz em declarações, por exemplo, né? Não são os textos que constam do manual de redação oficial. Então, letra F aqui de falso. O texto padrão ofício deve apresentar introdução com a apresentação do assunto, desenvolvimento com o detalhamento do assunto e conclusão, que é a reafirmação ou a reapresentação do assunto. Então, você reafirma para poder fechar. Exatamente essa a estrutura que nós estudamos. É exatamente assim que deve ser o ofício. Letra V de verdadeiro. O ofício deve apresentar o endereço da pessoa a quem é redigido. Ok? Para ela receber, tem o endereço dela, que deve ser identificada por nome e cargo. Certinho. Próxima. As comunicações oficiais, excluídas as assinadas pelo presidente da República, devem trazer o nome e o cargo da autoridade que as expede, abaixo do local de sua assinatura. Corretíssimo. Quando o texto é do presidente da República, ele somente assina, não precisa identificar o cargo dele. Mas, para os outros cargos, precisa da assinatura e da identificação do cargo. Então, letra V de verdadeira aí. Continuando, última afirmativa, o vocativo senhor-chefe e o pronome de tratamento vossa senhoria modernamente estarão corretamente empregados para qualquer autoridade que não seja o presidente da República. Nada disso. O manual não cita chefe e vossa senhoria não é para todos, tá? Então, tá falsa aqui essa opção. Vamos ver aqui qual que é a alternativa que contém a sequência. É a alternativa E. Tudo ok, gente? Partindo então para mais um exercício. Cuidar da forma e do conteúdo dos textos oficiais é fundamental para que eles cumpram seus objetivos. Para isso, ao final da redação, é indispensável a releitura e a revisão do texto redigido. São cuidados que devem ser observados no momento da revisão, exceto, eu quero a errada. Corrigir os erros gramaticais. Eu tenho que fazer isso, então não posso marcar porque não está errado. Letra B. Eliminar trechos obscuros? Sim, aqueles trechos obscuros seriam trechos confusos que o leitor lê, mas pode ficar em dúvida. Então, eu tenho que eliminar, porque senão o texto não fica claro. E uma redação oficial deve ser clara, deve ser objetiva, tá? Então, eu tenho que fazer isso, não posso marcar porque eu quero a errada. Letra C. Fazer rapidamente a revisão. Olha só, tem que fazer a revisão, mas não tem que ser necessariamente rapidamente. Pelo contrário, tem que ser no tempo necessário, né? Se for demorada, se for curta, tem que ser feita de uma maneira eficiente. Então, essa aqui nos parece a resposta errada, mas eu vou ler a letra D para poder a gente ter certeza.
Indicar o significado das sílabas e das abreviações. Sim, isso deve ser feito. Quando você começa a usar uma sigla ou uma abreviação, a primeira vez que você menciona, você deve fazer ali a explicação da sigla, tá? Então, realmente é a letra C a resposta que não está de acordo aí com o que a gente precisa na revisão de um texto da redação oficial, tá? Próximo exercício. O que é uma mensagem? É um instrumento de comunicação oficial entre os chefes dos poderes públicos, notadamente enviada pelo chefe do Poder Executivo ao chefe do Poder Legislativo, para o cumprimento de diferentes fins. As mensagens mais usuais do Poder Executivo ao Congresso Nacional não apresentam a seguinte finalidade. Para que elas não servem? Então vamos ver as opções. Letra A. Encaminhamento de ordens expedidas por ministro de Estado para autoridade de mesma hierarquia. Gente, nós acabamos de ler que a mensagem é um instrumento de comunicação entre chefes de Estado. Não tem nada a ver com ministro. Ministro é a exposição de motivos. Então, eu já sei que a letra A aí é a opção errada, né? Mas eu vou ler as outras para poder confirmar. Letra B. Encaminhamento de atos de concessão e renovação de concessão de emissoras de rádio e televisão, ok. Encaminhamento de projeto de lei ordinária, complementar ou financeira, ok. Encaminhamento de contas referentes ao exercício anterior, ok. Encaminhamento de medida provisória, ok. Então, realmente, a mensagem, ela não é para o encaminhamento de ordens expedidas por ministros. Ela é um texto utilizado entre os chefes dos poderes públicos, tá certo? Letra A, opção certa a ser marcada aí. Então, gente, nós terminamos aqui o nosso conteúdo, as nossas aulas sobre a redação oficial. Como eu falei com vocês, todo o conteúdo que eu trouxe é o conteúdo que consta na atualização, na terceira atualização no final de 2018, no Manual da Presidência da República. Existem alguns gêneros textuais que são trabalhados assim nas empresas, né? Atas, declaração, atestado. Tem bancas que costumam cobrar esses gêneros textuais. Eu não trabalhei com vocês pelo fato de elas não estarem no Manual da Presidência da República, né, que é a nossa base. Mas eu vou deixar disponível para vocês no curso um material que fala, assim, de uma maneira geral de todos esses gêneros, tá certo? Então, eu fico por aqui, desejo a você uma boa prova, que dê tudo certo, bons estudos até lá. Tá? Eu espero ter contribuído com a construção do seu conhecimento, ter acrescentado um pouquinho aí no seu saber. Muito obrigada pela atenção e até mais!